amor enfrentado com a paz, abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Com amor enfrentado, com a paz, abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. 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 Boa noite a todos, que Jesus esteja conosco. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Sim. Estão todos aqui da casa, então, que bom. Gente, eu vou começar pelo nosso recadinho da evangelização infantil, tá? Que nós estamos precisando dos kits de higiene pessoal, então são escovas de dente, creme dental, sabonete, shampoo, então quem puder, né? A evangelização é do sábado, das 7 às 12 horas, para quem puder trazer. E também lembrando do nosso macarrão, que faz parte do nosso grupo aqui da segunda-feira, macarrão espaguete, quem puder também, agradecemos. Agora, falando no nosso Bazar da Solidariedade, não sei se todos conhecem, o Paz Amor agora tem um bazar que fica aqui na Tijuco Preto, bem aqui na rotatória, praticamente. E lá tem praticamente tudo que é doado para casa,
está lá no bazar, roupas, móveis, utensílios domésticos, enfim, tudo que é doado. Então, ou vocês vão lá para comprar alguma coisinha, que são preços bem bacanas, ou até mesmo fazer as doações, porque esses valores eles são revertidos aqui para casa, para as assistidas, que nós temos as nossas cestas, então todos os valores são revertidos para cá. Então, aqui na Tijuco Preto, número 204, está aberto de segunda a sexta, das 9 às 17, e no sábado, das 9 às 13. Agora vamos aos trabalhadores da noite. Nós teremos a leitura do Evangelho, mensagem e prece inicial, o nosso amigo Antônio Carlos. As vibrações gerais e dos passes, a nossa amiga Leila Nobre. Vibrações das águas e prece final, com o nosso amigo Marcelo Fernandes. Tema da palestra é biografia de Bezerra de Menezes, o livro Caridade, Chico Xavier, com o nosso querido amigo Francisco Deiana. Tenham todos uma boa noite e um bom trabalho. Boa noite a todos. Caridade, psicografia de Chico Xavier, capítulo 11, quanto mais, Bezerra de Menezes. Abençoai sempre as vossas dificuldades e não as lastimeis, considerando que Deus nos concede sempre o melhor e o melhor tendes obtido constantemente com a possibilidade de serdes mais úteis. Quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Quanto mais tolerardes os contratempos do mundo, mais amparados sereis nas emergências da vida, em que permaneceis buscando a paz e o progresso, elevação e luz. Quanto mais liberdade concederdes aos vossos entes amados, permitindo que eles vivam a existência que escolheram, mais livres estareis para obedecer a Jesus, construindo a vossa própria felicidade. Quanto mais compreenderdes os que vos partilham os caminhos humanos, mais respeitados os encontrareis de vez que, quanto mais doardes do que sois em benefício alheio, mais ampla cobertura de amparo do Senhor assegurará a tranquilidade em vossos passos. Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos. Socorrendo e servindo sempre, mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Respondeu ela: dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: podemos. Ele lhes disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita e à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações dominam os vossos vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção de muitos.
Amado Mestre Jesus, com a vossa permissão, nós vamos dar início aos trabalhos da noite, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Derrame, Senhor, sobre todos nós a vossa proteção e a vossa bênção, e nessa paz que reina sobre nós, nós rendemos graças a Deus. Bom, muito boa noite a todos. É uma satisfação muito grande para mim estar novamente nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz, esta segunda-feira à noite, atendendo a um convite feito pela dirigente, pela equipe, que na realidade esse convite para mim foi um presente. Porque hoje nós vamos falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Aproveitando o aniversário de 193 anos da sua última encarnação aqui na Terra, que vai acontecer no próximo dia 29 de agosto, como nós colocamos aqui na tela. Essa fotografia que nós vemos é uma fotografia do Dr. Menezes sem retoques, quando ele tinha 53 anos. Tá? Bem, nós poderíamos falar o dia inteiro, até mesmo fazer um seminário sobre o amorável médico dos pobres, ou o Kardec brasileiro, como o chamavam, com base nas muitos casos que foram registrados por vários autores nas biografias que existem sobre ele. E poderíamos conhecer e estudar as diversas faces desse incrível brasileiro, seja como médico, seja como político, como empresário, seja como escritor, pai amoroso de uma numerosa família e como espírita. Vamos fazer uma pequena síntese, desculpe, que caiba no tempo destinado a essa apresentação. Tá? Para aqueles que desejarem conhecer um pouco mais interessantes casos do Dr. Bezerra de Menezes sobre a ótica espírita, nós recomendamos o livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de autoria do professor Ramiro Gama, que foi o livro do mês de maio do ano passado, aqui do Paz e Amor. Eu vou colocar aqui na tela, veja que a fotografia que foi colocada na capa do livro é bem diferente dessa, né? Na realidade, a fotografia que ficou muito difundida do Dr. Bezerra de Menezes foi feita uma série de retoques, um Photoshop, que botou o Dr. Bezerra de Menezes com essa barba de Papai Noel, com essa cabeleira branca, que na realidade ele não era assim. Essa fotografia que está ao lado, a gente vê que certamente foi a foto utilizada como base. Nós podemos observar a roupa, a posição. Então, o verdadeiro Dr. Bezerra de Menezes, como retratado fielmente, é esse que está na tela, ali do lado, no centro do nosso slide. Bem, assim nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que também ficou conhecido, como dissemos, como médico dos pobres. Essa alcunha ele recebeu quando estava encarnado, inclusive, ou, como disse também o Kardec brasileiro, o grande discípulo de Ismael e de quem recebeu a nobre missão de ser o apóstolo da revelação espírita em sua expressão superior na Pátria do Cruzeiro, o maior expoente das verdades espíritas do nosso país, como nos conta Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá no capítulo 22, que ele dedica exclusivamente ao Dr. Bezerra de Menezes. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, no município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, que é uma cidade do interior do estado do Ceará, distante cerca de 200 quilômetros da capital Fortaleza. Ele era o 7º e último filho de tradicional e secular família cearense. Aos 11 anos, em 1842, em decorrência de perseguições políticas de sua família, ele se transfere, junto com a família, para o Rio Grande do Norte, onde permanece até 1846, retornando posteriormente ao Ceará. Em 1851, com 20 anos incompletos, ele vai para o Rio de Janeiro para cursar medicina, matriculando-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que na época era a única instituição no Brasil que ministrava um curso de medicina. Nesse ano, falece seu pai. E mesmo com grandes dificuldades financeiras que ele conseguia superar, dando aulas de filosofia, de matemática, ele cola grau aos 9 de dezembro de 1856. Logo após se graduar,
Ele é admitido no Corpo de Saúde do Exército como cirurgião-tenente, onde permanece até 1860. Essa é uma fotografia rara do Dr. Bezerra de Menezes, com o uniforme de segundo cirurgião-tenente, em 1859. Como é que era o Dr. Bezerra de Menezes fisicamente? Ele media cerca de 1,65 m, tinha pele branca e tinha os olhos esverdeados. Em muitas fases da sua vida, ele de fato era mais robusto, mas podemos ver que em outras fases ele não era assim. A exemplo aí, desculpe-me. Opa. Vamos para trás, Wagner, que o meu aqui não está indo. A exemplo dessa fotografia, que nós o vemos já casado, inclusive. Bem, ele foi membro da Academia Imperial de Medicina e um dos fundadores da Sociedade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, tendo ele participado de várias instituições ligadas à medicina e outras áreas de conhecimento afins. No dia 6 de novembro de 1858, quando ele tinha 27 anos, ele contrai suas primeiras núpcias com Maria Cândida de Lacerda Prego. Agora sim. Uma jovem de 15 anos, tendo com ela 2 filhos. Aqui é bom lembrar que, vocês vão ver, o próximo casamento também foi muito jovem, era comum as moças naquela época casarem com essa idade, 14, 15 anos. Não é porque ele era diferente. Teve 2 filhos com ela, mas fica viúvo em 24 de março de 1863, deixando-lhe 2 filhos, o mais velho com 3 anos e o mais novo com apenas 1 ano de idade. Aos 21 de janeiro de 1865, ou seja, menos de 2 anos depois, ele se casa em segundas núpcias com Cândida Augusta de Lacerda Machado, uma jovem de 14 anos, que era irmã materna da sua primeira esposa, com quem ele teria, ao longo de 28 anos, mais 13 filhos. Ele teve no total 15 filhos biológicos, sendo 7 filhos e 8 filhas. E ainda teve uma filha adotada, que na realidade era uma irmã bastarda da sua esposa. Quando ele desencarnou, entretanto, 9 desses 16 filhos já tinham desencarnado, inclusive os 2 primogênitos. Nós vamos encontrar em grande parte das biografias que estão na praça sobre o Dr. Bezerra de Menezes, mencionando que ele teve 7 filhos, ou que ele teve 9, considerando que o 7 no segundo casamento, mas nunca vão encontrar isso, porque na realidade essas informações, todas elas são feitas com base em provas documentais, que foram localizadas depois de intensa pesquisa que foi feita a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. Então, guardem esse número, 15 filhos biológicos. Atendendo a clamor de inúmeros amigos em decorrência do reconhecimento e respeito que lhe devotavam pela profunda dedicação no exercício da medicina, ele se candidata e se elege vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860, exercendo o primeiro mandato de 1861 a 1864. Aqui na tela nós temos uma fotografia do Dr. Bezerra, juntamente com o Manuel de Freitas Vasconcelos, que era um outro vereador, no ano em que ele assumiu, que ele tomou posse como vereador. Observem que eles estão usando um uniforme. Esse uniforme era um uniforme protocolar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não era uniforme como do Exército. Até porque ele, para assumir o cargo de vereador, ele teve que deixar o Exército, que ele deixou no ano anterior. Então, inclusive tinha espada. Esse fardão dos vereadores, ele era dessa maneira, com casaca e essa espada. Seguiram-se quase 3 décadas de atividade política pelo Partido Liberal da época, até 1889, seja como vereador, seja como deputado-geral. O deputado-geral é o que hoje é o deputado federal. Esse deputado, ele era deputado-geral pelo Rio de Janeiro, que era a corte, né? Bem, ele só deixou de exercer cargos políticos entre 1869 e 1872. Na Câmara Municipal, ele desenvolveu um intenso trabalho em favor do então município neutro, na defesa dos mais necessitados, sendo por isso reeleito em várias legislaturas. Ocupou diversas vezes a função de presidente interino da Câmara Municipal da Corte, sendo que de julho de 1878 até janeiro de 1881, ele seria presidente efetivo daquela instituição. Vale lembrar que, na época, o presidente da Câmara Municipal exercia as funções que hoje são de prefeito. Não tinha essa figura do prefeito. Então, o Dr. Bezerra de Menezes,
Ele foi administrador da mais importante cidade do país da sua época, a capital do Império, com todas as suas complexidades. Rio de Janeiro, naquela ocasião, tinha cerca de 360 mil habitantes. São Paulo, para fazer uma comparação, não era São Paulo de hoje. São Paulo passou a ser a grande metrópole na virada do século XIX para o século XX. São Paulo tinha cerca de 50 mil habitantes. Bem, é importante ainda notar que a Constituição vigente permitia que se pudesse simultaneamente exercer as funções de vereador e de deputado geral, o que permitiu que ele acumulasse esses cargos em alguns períodos. Após a proclamação da República, em 1889, ele não exerceu mais cargos de natureza política, apesar de não ter se afastado completamente da atividade. Deve estar imaginando, mas como é que ele exercia tanto? Era um médico como ele era? Nós vamos ver que era um homem, de fato, admirável. Admirável. Durante esse longo período em que teve grande atuação, a par dos naturais conflitos entre políticos de situação de oposição, como é normal, ele foi duramente combatido e criticado, tendo sido alvo de perseguições, calúnias, difamações, traições e ódios, ocasionados por adversários políticos, sendo muitas vezes retratado de modo irônico, cruel e sarcástico pela imprensa da época. Aí na tela nós vemos 3 caricaturas do Dr. Bezerra de Menezes, que foram publicadas logo após ele ter sido eleito deputado-geral pelo Partido Liberal em 1878, depois de várias legislaturas como vereador. À direita, nós vemos um mago que o tira da cartola, que é o Francisco Otaviano, que era o presidente do partido, que, em função do sucesso e do prestígio que o Dr. Bezerra de Menezes tinha, depois de várias eleições bem-sucedidas como vereador, lançou a candidatura dele como deputado, e ele ganhou. E aí depois mostrando, olha, ele ganhou, mas ele vai ser manipulado, ele vai ser uma marionete na mão do partido. O que não foi verdade. O Dr. Bezerra de Menezes tinha princípios sólidos e ele fez um trabalho magnífico para se manter, digamos assim, isento de todas as questões políticas da época, que não eram muito diferentes do que são hoje. Bem, a outra, à esquerda, nós vamos ver ele sendo retratado, pensando em assumir uma vaga no Senado. Lá atrás tem a cadeirinha, escrito Senado, naquele mesmo ano. E a gente observa, em cima da mesa, tem a coroa do imperador. Por quê? O cargo de senador, na época, era um cargo vitalício, ele era indicado pelo partido, mas quem decidia era o imperador. Ele se candidatou várias vezes e não foi escolhido pelo imperador. Um dia poderemos conversar sobre algumas ideias dessa não escolha dele para senador. Então, o que mostra que ele era vereador, deputado, a próxima agora você é senador. Né? Só que o senador não dependia de votos, como era o caso de vereador e de deputado. Bem, a sua integridade de caráter e firmes princípios morais valeram-lhe grande popularidade, o que fez com que, mesmo já afastado da política e sem mandato, ele obtivesse a 2ª colocação em pleito popular para o cargo de prefeito, que foi conduzido no Distrito Federal no final de 1894, já na República, demonstrando a imensa força do seu nome. Empreendedor, muito empreendedor, paralelamente à vida de médico e de político, o Dr. Bezerra de Menezes também se dedicou a inúmeras atividades empresariais em áreas diversas, notadamente em empresas ferroviárias e de bonde e de construção civil, tendo inclusive exercido a presidência de alguma dessas empresas. E essas atividades, que aliás pouco é comentado nas diversas palestras que a gente escuta sobre o Dr. Bezerra de Menezes, possibilitaram ele angariar razoável patrimônio, em especial nas décadas de 1870 e 1880, que certamente muito contribuiu para o sustento da sua numerosa família, como nós vimos, né? E ainda para as ações de beneficência e caridade que ele exercia perante os mais desafortunados. Então, aqui é importante mencionar que o Dr. Bezerra de Menezes ele não foi esse médico paupérrimo, como ele desencarnou, de fato muito pobre, a vida inteira. Ele teve momentos de prosperidade que ele pôde aplicar em muitas ações de beneficência que ele exercia. Bem, contudo, a política e ainda prejuízo decorrente de investimentos mal sucedidos em atividades empresariais, agravados por um desastroso plano econômico logo no início da República, o ministro da Fazenda era Rui Barbosa, ocasionaram a perda de significativa parte desse patrimônio, o que se agravou ao longo da década de 1890. Além disso, o seu coração generoso, a sua disposição de sempre dar espontaneamente tudo que
estivesse a seu alcance, a quem lhe pedisse ajuda, também foi relevante para esse declínio de suas posses materiais. Em seus últimos anos, viveu pobre, levando uma vida de muitas provações, cercado de embaraços e dificuldades. O seu inventário revela que ele não deixou nenhum bem material. Entretanto, mesmo com as pesadas demandas dos cargos políticos e das atividades empresariais que ele desenvolveu, ele nunca abandonou a medicina. Ele continuou a clicar, embora tenha, obviamente, reduzido o trabalho como cirurgião, que ele, nos primeiros anos da carreira como médico, em especial nos anos 1870, quando ele passou a priorizar o atendimento clínico. Ele, aqui vale ressaltar, o que o Dr. Bezerra pensava sobre o exercício da medicina. Vejam na tela. O verdadeiro médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. E mais ainda, o médico, muito mais do que o sacerdote, tem meios de exercer a sublime caridade. Tem meios de exercer a sublime caridade. Eu falo daquele que faz a sua profissão um sacerdócio, e não do que a utiliza como indústria rendosa. Esse era o Dr. Bezerra de Menezes. Em 1875, o seu companheiro Joaquim Carlos Travassos, também médico, lhe presenteia um exemplar do Livro dos Espíritos, que ele, Dr. Travassos, havia acabado de traduzir para a língua portuguesa. É um presente que o Dr. Bezerra aceita apenas por cortesia. Aí vemos o Dr. Joaquim Carlos Travassos na tela. Naquela época já começavam a aparecer as primeiras notas espíritas no Rio de Janeiro, mas o Dr. Bezerra, mesmo sem conhecer a doutrina, a repelia, por temor que ela perturbasse a paz que lhe trouxera ao espírito a sua recém-volta ao catolicismo de seus antepassados, embora com algumas restrições. Ao receber o livro, ele embarcou com ele no bonde, que na época ainda era puxado a burros. O bonde elétrico só surge em 1892, e esse bonde vai levá-lo do centro da cidade até a sua residência no bairro da Tijuca, uma viagem que demorava cerca de 1 hora. Conforme declarações do próprio Dr. Bezerra de Menezes, que ele deu e foi publicado no Reformador em 1892, ele dizia: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito, e, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido e ouvido tudo que se acha no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso, e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírito inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Contribuíram também para tornar um adepto consciente as extraordinárias curas que ele conseguiu em 1892 de um famoso médium receitista que lhe resolveu um problema gástrico, ele sofria de dispepsia, que o atormentava havia 5 anos e não lhe dava alívio. Existem provas documentais de sua adesão ao espiritismo desde os primeiros anos da década de 1880. Todavia, somente aos 16 de agosto de 1886, quando ele já tinha 55 anos, em discurso público proferido para um público de mais de 1.500 pessoas, no grande salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, ele proclama solenemente esta adesão ao espiritismo. E aqui vale mencionar, exatamente nesse dia, nascia a 12ª filha do Dr. Bezerra de Menezes, a Hilda. Nasceu de manhã, à noite ele foi a esse grande evento e deu esse testemunho que ficou marcado na história. Daí em diante, ele foi o grande estimulador de todo o movimento espírita na Pátria do Cruzeiro. Em 1889, é eleito presidente da FEB, que havia sido fundada em 1884, 5 anos antes, e foi reconduzido ao cargo 6 anos depois, em 1895, quando se agigantava a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita, com a disputa dos chamados científicos, que eram os espíritas que defendiam o lado apenas científico e filosófico, e os místicos, chamados místicos, que seguiam tão somente o lado evangélico ou religioso. Apesar de exausto nessa segunda ocasião, Bezerra aceita o convite, considerando a sua responsabilidade de quantos foram chamados ao bom combate, ficando na presidência até seu desencarne. Nesses anos que ainda lhe restavam da vida serena, ele foi o apóstolo da bondade por excelência.
o verdadeiro chefe da família espírita no Brasil. Ele lutou contra as perseguições aos espíritas quando a polícia local entendia que o espiritismo era pernicioso para a sociedade, o que era corroborado, inclusive, pelo Código Civil, que havia sido publicado em 1890, que imputava limites às associações de pessoas e às reuniões espíritas, inclusive com previsão de prisão e multas. Era crime ser espírita. Com isso, muitos espíritas presos pela polícia do final do século XIX foram soltos pela interferência do Dr. Bezerra de Menezes. Ele era muito conhecido e muito respeitado. Ele foi um dos mais, foi ainda, né, além de tudo que ele fazia, um dos mais versáteis escritores nacionais de seu tempo, tendo publicado muitos textos em diversas áreas de conhecimento, notadamente na medicina. Como espírita, ele escreveu muitos artigos e livros, muitos deles sob o pseudônimo de Max, tais como A Loucura sob o Novo Prisma, onde ele apresenta pesquisas no campo da obsessão, que era tratado como loucura, motivadas pelo agravamento da saúde de seu filho primogênito, diagnosticado pela medicina convencional como portador de doença psiquiátrica. A História de um Sonho, um livro lindo, uma extraordinária viagem ao planeta Vênus pelo desprendimento do espírito durante o sono físico. E ainda o pouco conhecido A Pérola Negra, em que narra a trajetória existencial de uma escrava em doloroso processo de expiação. Aí nós vemos uma fotografia do Dr. Bezerra de Menezes, uma das últimas fotos dele, já bastante abatido, calvície bastante acentuada, mas com um olhar, era o olhar do Dr. Bezerra de Menezes. Ele nunca deixou de atender aos mais necessitados, mesmo que nada tivesse com que pagar as consultas. Ele cobrava somente daqueles que podiam pagar, ainda que isso lhe causasse sérias dificuldades financeiras. Ele partiu para a pátria espiritual no dia 11 de abril de 1900. Em decorrência de arteriosclerose, conforme consta em seu atestado de óbito, após ter vivenciado enfermidade que se agravara no ano anterior, tendo inclusive sido vitimado meses antes com um acidente vascular cerebral. A degradação de sua saúde lhe impunha sérias restrições, porém, nunca impediram seu apostolado aos mais carentes. Mesmo com todo o trabalho que ele desenvolveu em atividades políticas, empresariais, desencarnou paupérrimo. Embora seu consultório estivesse sempre cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres, sem dinheiro para pagar consultas. Após seu desencarne, foi constituída uma comissão a fim de angariar donativos para possibilitar a manutenção de sua família, valendo destacar que a filha mais nova do Dr. Bezerra tinha apenas 9 anos. Desencarnado, seu trabalho continuou ininterruptamente. Em 11 de abril de 1950, meio século após seu desencarne, ele foi autorizado pelos planos elevados da espiritualidade a buscar novas frentes de trabalho em outros planetas mais evoluídos do sistema solar. Contudo, ele preferiu continuar percorrendo o continente brasileiro incansavelmente, a fim de prosseguir atendendo aos pedidos de seus irmãos carentes em terras brasileiras. E continuar assim o trabalho de humilde servidor de Maria e de Jesus. Ele foi atendido. A gente pode sentir a sua bondade, a assistência, em muitos livros, mensagens que ele deixou aos grandes médiuns, como Chico Xavier, Dona Ivone de Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, e vale lembrar, Dr. Bezerra de Menezes é o mentor maior de nossa casa de paz e amor, tendo sido um dos seus idealizadores no plano espiritual. Já quase no finalzinho, são inúmeros os casos de sua missão como encarnado. O professor Ramiro Gama, no livro que nós mencionamos no início, ele cita mais de uma centena de casos. Vamos destacar só um deles, o caso da doação do seu anel de formatura. Certa feita, um pai de família lhe pede chorando uma ajuda em dinheiro para enterrar a sua esposa, que desencarnara deixando-lhe filhos menores, doentes e famintos. O Dr. Bezerra procura alguma coisa nos bolsos, não encontra nada. Comove-se. Por intuição, desapegado às coisas materiais, tira do dedo, né, seu anel de formatura e entrega ao irmão necessitado, dizendo-lhe com carinho e humildade: venda-o e com o dinheiro apurado, enterre o corpo de sua mulher e depois compre o que precisa. Que Deus o ajude e abençoe. Na tela, nós vemos um quadro em tamanho natural, Dr. Bezerra de Menezes, pintado em 1879, quando ele assumiu a presidência
da Câmara Municipal. E vemos no seu indicador da mão esquerda o anel com esmeraldas brilhantes que ele deu para esse mais necessitado. Assim, o amorável médico dos pobres cumpriu e continua a cumprir a honrada missão que lhe foi atribuída por Ismael, tempos antes de reencarnar no Brasil, há 193 anos. Para encerrar, eu trago um trecho de mensagem do Dr. Bezerra, recebida por Chico Xavier em 1964, contida no livro Bezerra, Chico e Você. Não nos deixemos envolver por dúvidas e sombras, incertezas e dissensões. O grande remédio para todas as aflições será sempre trabalhar mais e servir mais, entregando ao Senhor a parte dos problemas que não nos seja possível resolver. Unamo-nos, portanto, filhos queridos, e acalentando a alegria em nossos corações, sigamos ao encontro do futuro, na certeza de que Jesus nos sustentará. Rendamos, pois, glória ao venerável Dr. Bezerra de Menezes, rogando ao alto que ele possa prosseguir no sublime cumprimento de seu ministério iluminativo em nosso querido Brasil, com seu incansável trabalho de socorro a encarnados e desencarnados, que estagiam em faixas mais árduas de lutas regeneradoras, com a graça de Deus. Muita paz e luz a todos. Muito obrigado. Não pode. E neste momento, após ouvir sobre o nosso querido Bezerra de Menezes, que graças a eles estamos aqui, agradecemos ao expositor pelas informações trazidas. Vamos sentando corretamente, permitindo que o médium possa transitar à nossa frente, pedindo para os médiuns, por favor, se posicionarem. E neste momento, vamos passar para o momento dos passes. Mentalizemos o Mestre Jesus à nossa frente e vamos recebendo as energias transmitidas ao nosso coronário, no alto da nossa cabeça. Energias essas que vão passando pelos nossos centros de força, frontal, na altura da nossa testa, laríngeo, na altura da nossa garganta, cardíaco, na altura do nosso coração, gástrico, na altura do nosso estômago, esplênico, na altura do nosso pâncreas, baço, do lado esquerdo do estômago, sistema geniturinário, energias essas que descem pelas nossas pernas, passam pelos nossos pés e sobem até o básico, no início da nossa coluna. E assim vai subindo vagarosamente pela nossa coluna, indo até o bulbo. E em seguida, subindo e fechando no nosso coronário. Essas energias que nos envolvem, nos trazendo paz, harmonia, fazendo uma limpeza em todos esses centros de força, fazendo uma regulagem nesses centros de força, para que eles possam trabalhar em harmonia. E assim, nos sentindo envolvidos com toda essa energia de amor e de paz, nós vamos até os nossos lares. Vamos entrar, convidando Jesus que entre conosco em nosso lar e também que em cada dependência deste nosso lar possa ser feita uma limpeza, retirando energias deletérias, que nós possamos levar para lá as boas energias, dos bons pensamentos, das boas falas, para que assim possamos seguir o exemplo do nosso querido Mestre Jesus, envolvendo aquele nosso querido que está em casa e que tanto nos preocupa, em energias de paz e de amor. Aquela pessoa que está doente, que não está bem, que também seja envolvida em energias de cura,
que os trabalhadores da espiritualidade aqui presente possam ir até lá e envolvê-los nessas energias, apaziguando seus espíritos, equilibrando suas mentes, para que a cura possa chegar em cada um e para que a fé possa se expandir em suas mentes e em seus corações. E neste momento, voltando aqui para a Casa de Paz e Amor, vamos passando pelas urnas que estão na entrada do salão e vamos vibrar amor, cura, paz e equilíbrio para todos os nomes que estão colocados dentro dessas urnas. Que a espiritualidade bendita possa visitá-los, possa ampará-los em suas necessidades e que nossa energia de amor possa envolver a cada um deles, daqueles que colocamos os nomes, daqueles cujos nomes estão lá e nem sabemos, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que os ampare em suas necessidades, que faça que o amor, energias boas envolvam todos eles e todos os seus familiares, tanto nas urnas de encarnados como nas urnas de desencarnados. E vamos agora vibrar pela Caspage, pela Crepade, pelo Paz e Amor em Jesus, pela essa casa bendita, trazida e planejada para que um dia pudéssemos sim estar aqui para conquistar os nossos passos da evolução. Que nosso amor, nosso aprendizado e nosso respeito possa ser uma corrente que envolve todas essas três casas, trazendo sempre amparo e amor a todos aqueles que aqui chegam. Que Deus, nosso Pai, nos envolva para que agora possamos receber as vibrações das águas. Que assim seja. Mantendo nossos olhos fechados, vamos mentalizando os oceanos, os mares, os rios, as fontes nascentes. Vamos mentalizando também os espíritos protetores dessas águas, que tanto se empenham por mantê-las limpas e saudáveis em nosso planeta. Vibremos por esses nobres irmãos, fortificando-os em sua imensa tarefa. Mentalizemos também as águas aqui presentes, as águas de nossos lares, rogando aos espíritos encarregados pela sua fluidificação, que extraiam do fluido cósmico universal todos os elementos necessários para o nosso equilíbrio físico e mental. Que essas águas possuam todas as substâncias necessárias para a nossa cura, para o alívio das nossas dores e para o pronto restabelecimento da nossa saúde. Ao nos servirmos dessas águas, lembremos de estarmos receptivos a todos os benefícios que elas nos trazem, sempre em complemento às instruções da palestra e às energias recebidas no trabalho desta noite. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco e pedimos a eles que nos ajudem a colocar em prática as instruções recebidas. Ao sair daqui, que nos sintamos fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Agradecemos também aos mentores da Casa Paz e Amor pela receptividade amorosa e pelas orientações especialmente destinadas a cada um de nós. Que nos envolvamos na paz do Mestre Jesus e retornemos em segurança aos nossos lares. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa semana para todos, com muita paz, muita saúde e muito trabalho. Que assim paz e amor em Jesus.